Fala comigo, Bruneiro, galera, tô trazendo aqui pra vocês um trechinho aí do programa Equipe F da ESPN Brasil e Grupo Disney, inclusive Cresce Totais. Ele aqui na descrição tá o link do canal da ESPN, lá você tem esse programa na íntegra. E é o seguinte, galera, bora dar uma olhada aí no que o craquezinho falou sobre o Flamengo. Cara, gostei bastante aí do comentário do Zinho sobre como o Flamengo derreteu depois do primeiro tempo. Um time irreconhecível no segundo tempo, sinceramente. Um time apático, uma defesa horrorosa. No primeiro gol do Vasco ninguém subiu. O Léo Ortiz deu um pulo que se ele saiu isso aqui do chão foi muito. Enfim, uma atuação patética do Flamengo no segundo tempo. Bora dar uma olhada aí no que o Zinho falou. Vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, acionando o sino para não perder um vídeo novo e hypando o vídeo pro maior número possível de rubro-negros verem aqui o que o nosso ex-jogador aí, campeão da Copa do Mundo, falou sobre a situação patética do Flamengo nesse empate com o Vasco. E eu quero dizer que para mim o clássico foi muito... O que aconteceu dentro de campo foi muito reflexo do que os treinadores trabalharam, o que eles produziram. Eu acho que o treinador é fundamental para a equipe. Tem gente que acha que não, né? Mas eu acho que são. O que o Renato escolhe para começar o jogo influenciou no rendimento do Vasco, da mesma forma do Leonardo Jardim. O que ele escolhe para iniciar o jogo, sem Arrascaeta, sem Paquetá, sem Carrascal, a formação ali com Plata pelo lado direito, Luiz Araújo pelo lado mais centralizado, se movimentando, né, trocando de posição com Plata, muita movimentação deles, o Pedro mais à frente e o Samuel Lino mais pelo lado esquerdo. O Flamengo é superior nesse início, já abre vantagem, já larga na frente, mas no decorrer do jogo, as atitudes dos jogadores e principalmente as mexidas dos treinadores também influenciaram. Acho que o Leonardo Jardim não encontra aquilo que ele quer nas mexidas, o time não mantém o mesmo nível, e o Renato, que foi conservador, o Renato atacante, né, que sempre diz que quer o time para frente, eu acho que ele foi muito conservador. Ele não acreditou, na minha visão, que teria condição de encarar o Flamengo e vencer o jogo. O Vasco chega ao empate, busca, luta, não desiste, todo mérito, mas se o Renato acreditasse e botasse o time, que de repente, não digo o time que terminou o jogo, né, seria muito ousado, mas ele fez dobra de lateral direito pelo lado direito do campo, com o Puma e com esqueci até o nome do lateral, Piton. Foi para a seleção. O Paulo Henrique. Paulo Henrique, desculpa, fã de esporte. Obrigado, amigos. Ele fez essa dobra, não deu certo. Ele quis impedir o lado esquerdo com o Samuel Lino e não deu certo, né? Ele coloca o Rojas como um meia centralizado que para mim não rende, não consegue render, não consegue jogar. Pode ter questões físicas de não começar com o Andrés Gomes, né, de início ali, mas eu acho que é um time do Vasco que, vamos segurar o Flamengo. O Flamengo é o melhor time do Brasil, sabe? Aquele respeito, e muito tempo que o Vasco não ganha do Flamengo, continua sem vencer. Eu acho que o Renato, as escolhas dele para começar o jogo fez o Vasco ir mais na base da vontade, da pegada, né? Como ele gosta de falar, né? Ele deve falar na coletiva com muita vontade, né? Que ele gosta de falar. Vai buscar um empate e na queda de produção do Flamengo nas mexidas do Leonardo Jardim. Acho que é um clássico que foi justo, acaba sendo justo no final, mas acho que os treinadores, um inicia bem e termina mal, o outro inicia mal e termina bem. O Flamengo parou de jogar, como disse o seu técnico. Seja como você acha que o Flamengo tem que jogar, ele parou de jogar. Um exemplo claro desse parar de jogar, o gol do Jorginho foi no minuto 60, o gol de pênalti, 15 minutos do segundo tempo. O Flamengo ficou do minuto 60 até o minuto 78 sem finalizar. Que aí veio a falta do Léo Pereira, depois o escanteio com o Léo Pereira. Não, mas ele não recua, ele não já chama ou passa a jogar de uma outra maneira a partir do 7º ou do 8º minuto, quando marca o gol? Não é assim, Zinho? Como é que você enxerga? Não é um estilo do Flamengo e a gente elogiava isso. Olha, é um Flamengo que depois passa a ser mais rápido, mais direto, como era o Cruzeiro do Leonardo Jardim, só que quando vencia a gente elogiava. Exato. Hoje que não venceu se tornou um problema, isso, Zinho?
São características de conduzir o time diferente, né? O Felipe Luiz gostava de um time com marcação linha alta. Muitas vezes o Pedro ele não utilizava, porque o Pedro não é esse atacante de intensidade ali na frente para pressionar os zagueiros. E aí já tem um Arrascaeta que também não tem essa intensidade. Muitas vezes a gente via ele preferiu o Plata fazendo essa função até como o homem de referência. Essa era a loucura de Felipe. Fazia ali as opções dele, ou o Bruno Henrique. Já o Jardim, quando ele assume, o Pedro vira o titular absoluto dele. E até pela característica que ele usa, ele não faz uma marcação o tempo todo com linha alta. Também não é possível mais isso. Mas muitas das vezes ele baixa as linhas, dá até a bola para o adversário jogar também. Você vê um time do Flamengo mais compacto, intermediária para trás, ou linha de meio campo ali para trás. Aí tem a participação, quando está jogando a Arrascaeta com o Pedro, são os dois últimos homens dessa linha de marcação para marcar os volantes adversários. Os dois homens de lado voltam muito para recompor. 4-4-2. Né, sem a bola. E às vezes isso atrai o adversário. O Flamengo acaba tendo... eu não sei como terminou, não tem esses números. A nossa produção deve ter. Mas em um momento do jogo eu vi que o Vasco tinha muito mais finalizações. Muito mais não, tinha mais finalizações do que o Flamengo. Acabou 20-12, a diferença é muito Tetra. na qualidade de elenco. Para o Vasco, né? Para o Vasco. A diferença está muito aí. Esse elenco que o Flamengo tem individualmente de jogadores mais decisivos. O Vasco, com a postura que o Renato adotou, não é uma crítica ao Renato, tá, companheiros? Eu também concordo, ele tem que olhar o que foi a semana, se tem jogadores que estão sentindo aqui, sentindo ali, e ele compactou o time, foi mais conservador, havendo do outro lado um time superior. E a diferença para mim foi essa, porque o Flamengo finalizando menos, estava mais próximo de fazer gols, porque o Vasco, no alvo mesmo, se a gente for ver, não foram tantas vezes. O Flamengo não, obrigou o goleiro do Vasco a fazer ótimas defesas, porque tem um time melhor. E aí vem a cobrança em cima do Leonardo Jardim, né, que ele tem um time com muita qualidade ofensiva para ele recuar e dar a bola para o adversário, como esse Flamengo hoje faz isso em muitos jogos. Vamos colocar os números na tela, só para a gente ver se bate aí com a visão de vocês. Depois a gente comenta e, claro, ouve também os dois treinadores. Então tem duas telas que mostram números, justamente de posse de bola, também a questão das finalizações e se as finalizações foram corretas. Olha lá. Bate com o que vocês falaram, hein? Olha isso, Pac. O Vasco, então, com mais posse, mais finalizações mais certas, como o Zinho falou, aí foi equilibrado, ó, 6-6. No primeiro tempo, o Flamengo teve mais posse, foi 56-44. No segundo tempo, a partir do 2-0, o jogo mudou, porque o Flamengo, de fato, ficou mais atrás e não conseguiu não conseguiu se beneficiar do espaço que o Vasco abriria para o Flamengo jogar. Então o Flamengo cumpriu metade só da ideia do seu técnico a partir do 2-0, que foi esperar um pouco mais, não teve contra-ataque. Cara, o Flamengo do Felipe Luiz é exatamente o completo oposto do Flamengo Leonardo Jardim. O Flamengo Felipe Luiz tinha muita posse de bola, tinha 80, 70, 90% de posse de bola no jogo contra os outros e ganhava de 1-0, isso quando não empatava, 0-0, 1-1. O Flamengo Leonardo Jardim é um time que tá chutando menos, o time tá sendo muito mais objetivo, tanto que o Flamengo abriu 2-0 com o Leonardo Jardim contra o Vasco. Então o Flamengo tá abrindo o placar mais cedo, tá fazendo mais gols. Mas por que de acho você não incorpora o Flamengo do Felipe Luiz no segundo tempo? Por que você não pode voltar a ser aquele Flamengo que fica com a bola, que fica grudado com a bola, que pega a bola, joga dentro da camisa e fica com ela, que fica com a bola o tempo inteiro, sendo que você tá ganhando de 2-0, cara? Por que o Leonardo Jardim não fez isso? Por que ele não botou o Flamengo pra marcar a pressão alta, pra tentar não deixar os caras com a bola? Se o Flamengo não tá com a bola, faz falta isso. Por que não foi fazer isso? Tava 2-0, o Flamengo tomou 2 gols de bola parada. Um gol de escanteio que o Rossi não saiu do gol, não sei porque ele adora sair quando não precisa. Quando precisou, no caso do primeiro gol, ele não saiu. O Léo Ortiz subiu 15 centímetros do chão para pular.
Léo Pereira não pulou. Alexandro fez uma partida tenebrosa. O único que salvou da defesa, na minha opinião, foi o Varela, que jogou bem. É um cara super seguro. É um cara que dificilmente você vai ouvir o torcedor do Flamengo falando mal do Varela. Ele é bem poupado, ele tem 33 anos já, mas joga muito. Joga bastante, é um excelente jogador, quando tá em campo, corre bastante. Então, a minha opinião, é o único que se salvou dessa defesa do Flamengo. Então, por que de acho você tá ganhando de 2-0 e você vai abrir mão de tentar matar esse jogo, de fazer 3, 4 e você toma um empate, cara, no último lance do jogo, toma um empate, desperdiça 2 pontos de vantagem que o Flamengo poderia ganhar sobre o Palmeiras, que empatou com o Santos. Então, galera, sinceramente, não tem como defender. Uma atuação pífia do Flamengo, patética. Poucos jogadores se salvaram. O Pedro e o Varela estão dentre eles. Mas, cara, uma partida tenebrosa do Flamengo. Apesar de ser clássico, o Flamengo toma umas decisões muito ruins no campo. E eu não culpo nem um pouco o Wallace, como muita gente tá falando. Cara, o Wallace entrou, jogou 10 minutos, sabe? Você tem que cobrar o Alexandro, que falhou. Você tem que cobrar o Léo Pereira. Tem que cobrar o Léo Ortiz, tem que cobrar o Rossi. Mas, cara, o Wallace, na minha opinião, não tem culpa alguma nessa derrota do Flamengo, nesse empate. Viu? Eu quero saber a sua opinião. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sino e hypar o vídeo. Eu vejo vocês no próximo e até mais.